ao mês, né, da família. Eu senti no coração de dar continuidade aqui à ministração juntamente com a minha esposa, amém? Deixando ela muito à vontade em querer participar ou não, né? Encorajando muito também, né? E nesse sentido, algo que Deus vinha falando comigo já há um bom tempo, não apenas comigo, mas foi também uma ministração que nós recebemos e que nos abençoou demais, né? Nós queremos não apenas compartilhar com você, mas também compartilhar aquilo que Deus tem falado no nosso coração nesses dias, né? No que diz respeito à família, porque a família ela tem as suas prioridades. A família, ela é prioridade. A família, ela é equilíbrio. E a família também é discipulado, né? Esse se tornou o título da nossa ministração nesta manhã, para que nós possamos aqui, mais uma vez, pensar e refletir naquilo que nós, como bons edificadores, não pelo nosso mérito, mas pela misericórdia do Senhor Jesus, nós temos edificado a nossa família, temos impresso na nossa família a identidade e o caráter de Cristo. E essa reflexão nos faz avaliar esta edificação. Esta reflexão nos leva a uma compreensão de como estamos edificando. Porque se não usarmos os termos certos, se não usarmos o prumo certo, não teve como não falar. Porque tinha uma referência de prumo, acabei não colocando. Se não usarmos o prumo certo, nós vamos edificar algo que só ao final vamos perceber que está torto. Talvez o início, a necessidade daquilo que se faz, daquilo que demanda de cada um de nós, traz a nós a necessidade de esforço, de empenho, de dedicação de tempo, dedicação da nossa inteligência, do nosso amor, da nossa capacidade. Mas se essa edificação não estiver sendo feita da forma correta, da forma adequada, estabelecendo, assim como se edifica um muro, as prioridades daquilo que se edifica o muro, né? Massa, tijolo, coluna. O equilíbrio, ele não será encontrado. E o propósito final para isso, ele não vai cumprir com o seu propósito. O prumo das nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. E Ele sempre é essa referência. De forma que a todo momento podemos comparar, podemos ir na direção desse prumo que é o Senhor. E perceber se aquilo que estamos edificando com tanto zelo, com tanto cuidado, está sendo edificado da forma correta. Ou se essa parede está ficando torta, se essa edificação, se essa casa está perdendo equilíbrio, né? Se as prioridades estão sendo invertidas e enfraquecendo todo o propósito daquilo que nós estamos fazendo. Então, o nosso objetivo hoje é que possamos refletir a respeito disso. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: olha para o prumo, ele te mostrará todas as coisas. Amém? Aleluia. Gostaria de compartilhar um trecho do livro Devocional para Casais. Eu não sei quantos aqui conhecem. Jaime e Judith Kemp. Alguém conhece? Jaime Kemp. Conhecem? Jaime Kemp, né? Um homem assim extremamente usado na área de casais e relacionamento. Então eles fizeram um devocional que é o Jaime e a Judith, né, a esposa dele.
Em um trecho, né, do livro, diz o seguinte: somos envolvidos pela tirania do urgente. O urgente luta por atenção, grita e berra, como qualquer criança mimada, que se atirando ao chão, esperneia quando seus desejos não são satisfeitos. O urgente ataca ferozmente o lar, e por conta disso, acabamos negligenciando o que é realmente importante. Se pararmos para avaliar, veremos claramente seus efeitos em nossos relacionamentos familiares, sem mencionar nas nossas vidas pessoais. Trabalhamos cada vez mais para alcançar cada vez menos significado no que fazemos. Nossos relacionamentos com nossos cônjuges e filhos diminuem assustadoramente em qualidade e quantidade. Você está se sentindo assim? É a pergunta que ele deixa para a nossa reflexão. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. As nossas tarefas do dia a dia ocupam o nosso tempo, e o tempo é um bem precioso. Mateus 6, nos versos 33 e 34, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. A nossa vida ela é rodeada por necessidades. E às vezes há uma confusão que ela é clara na nossa vida, que vai muito mais do que a nossa compreensão, lida com algo mais prático, porque às vezes entendemos a diferença do que é urgente e do que é prioridade. Nós entendemos isso, nós compreendemos que urgência é urgência, necessidade, prioridade é prioridade. Mas quando partimos para a prática, quando partimos para uma dinâmica do nosso dia a dia, é natural que nós venhamos a inverter isso. É natural que, por conta de uma falta de observação, uma falta de cuidado, uma falta de atenção, até mesmo de planejamento, porque talvez você vai ter um mês cheio. É algo que está se desenhando ao longo do mês presente, algo que você está percebendo, que naquela semana, na próxima semana, daqui a pouco já tem uma viagem a trabalho agendada, né? Tem um outro compromisso na igreja, e você vai percebendo que a sua dinâmica, né, seja dentro de casa, seja do lado de fora, ela vai ganhando um desenho. E quando nós não nos programamos, não nos organizamos, não conseguimos ter uma visão, uma perspectiva daquilo que nós estamos fazendo, a gente acaba lidando mais com as urgências e pouco com as prioridades. Quando nós não temos isso com clareza, colocando como importante, nós acabamos rompendo os limites. Rompemos os limites do que é prioridade para atender uma necessidade. E é uma necessidade que você precisa atender, seja de qual ordem for. Mas tudo isso acontece porque nós não colocamos em ordem aquilo que é prioridade na nossa vida. Não conseguimos ter uma visão, e isso eu falo por mim, talvez, não sei como é que é com você, mas eu sei que muitos irmãos que temos conversado, temos dialogado a respeito disso, onde é natural a gente tender numa direção e abrir mão de outra, fazer valer algo que nós estamos empenhando o nosso tempo, o nosso esforço, e uma outra área fica por fazer, né? É necessário que nós possamos ter uma visão clara a respeito disso. Eu creio que talvez você aqui na igreja já estudamos, somos ensinados
a respeito de uma relação de prioridade, né? E essa relação de prioridade não necessariamente está desenhada numa pirâmide, né? Mas é simplesmente uma relação do que é prioridade. E prioridade é o assunto que nós estamos tratando aqui, mas não necessariamente uma pirâmide, mas uma relação de ordem, né? Onde você enxerga ali Deus como prioridade, a prioridade máxima da nossa vida como Deus. Depois dessa prioridade vem a nossa família, ou talvez vem eu costumo colocar, né? Conversar com algumas pessoas a respeito disso. O slide, né? Deus, família, trabalho e igreja, né? Como sendo uma ordem de prioridade. Talvez, e na verdade, na nossa compreensão, um slide como esse, ele não traduz com clareza aquilo que é importante, aquilo que é a sua ordem de valor, porque parece que a gente trabalha como se algo fosse mais importante, como se algo não interferisse na relação, como se a relação do trabalho não interferisse na família, como se a relação da família não interferisse na igreja, e como se isso tudo não tivesse a ver com Deus propriamente, né? Mas é algo que é importante a gente compreender, porque sim, há uma relação de importância, a importância de entender que Deus como prioridade, a família em seguida, o trabalho e a igreja. Eu às vezes, eu particularmente coloco Deus, família, trabalho, né? Igreja, lazer e etc. Amém. É interessante olhar, né, para essa figura e ver que, por mais que a gente esteja acostumado, né, com essa ideia de Deus em primeiro lugar, família, trabalho e igreja, a gente observa como se os assuntos não conversassem entre si, como se o nosso tempo com Deus fosse restrito, né, o nosso trabalho funcionasse em um outro ambiente e a família num outro momento. Então, o que a gente quer expressar no dia de hoje, nessa manhã, é um entendimento mais apurado de como é a nossa vida e como devemos lidar com as demandas da nossa vida. Fala do círculo. Pode mudar, por favor, do círculo? Então, nessa figura, a gente tem uma visão mais compatível, né, segundo o nosso ponto de vista, com aquilo que vivenciamos. Deus no centro, a família, o trabalho e o ministério. E aí eu te pergunto, qual a distinção desse modelo para o modelo da pirâmide? Vocês conseguem observar alguma diferença? Nesse modelo em círculos, a gente compreende melhor que Deus está no centro. Deus está no centro e Ele é necessário e indispensável para o seu relacionamento com você mesmo, que é o eu, né? Deus está no centro do seu relacionamento com a sua família. Deus está no centro do seu trabalho. Deus está no centro do seu ministério. Então não são coisas desassociadas, como se você estivesse no momento realizando uma tarefa, ou uma função, ou um papel, e que você pudesse deixar de lado os seus outros papéis familiares, ou os seus papéis ministeriais. Na verdade, todos os seus papéis, eles são realizados por uma única pessoa. Então, há uma dinâmica que para nós é muito mais representativo daquilo que somos e como devemos nos comportar perante as demandas da vida. Porque quando Deus está no centro, a gente sabe que tudo está direcionado para Ele. Então, no momento de crise, seja no ministério, seja no trabalho, na família ou até com você mesmo, você vai estar onde? No centro. Você vai buscar a Deus. Você vai se proteger em Deus. E no momento em que você está abundante, que tudo vai bem, né?
que você está bem perante o Senhor, sua família está bem, o seu trabalho está bem, você vai transbordando. A sua relação com Deus, o seu estado de espírito, você vai transbordando para as demais áreas da sua vida. Então, quando você está bem, que é o serviço, você está bem com Deus, a sua relação familiar está bem, o seu trabalho é bem sucedido e o seu ministério também flui na presença de Deus. Amém? De uma outra forma, nós podemos compreender isso, que a nossa vida cristã é uma vida integral. Eu não tenho uma vida secular, eu não tenho um trabalho secular, né? E eu não tenho uma vida cristã. Eu não tenho aquela música que é secular ou aquela música que é cristã. Na verdade, nós somos cristãos. E a nossa vida é uma vida ministerial em tudo que fazemos. Você no seu trabalho, esse é o seu ministério, meu irmão. O seu trabalho faz parte do seu ministério. Aquilo que você faz, a quem você faz, isso faz parte do seu ministério. Não há diferença do trabalho que você emprega a Deus na igreja e do trabalho que você emprega a um patrão ou a sua empresa, ao você como um terceirizado, um prestador de serviço. Não há diferença. A nossa vida é uma vida ministerial, porque quando servimos aos homens, apóstolo Paulo nos orienta a entender e a compreender que nós, como homens espirituais, nós precisamos servir aos homens como servindo a Deus, porque é dele que recebemos, amém? Nosso salário, Deus pode usar os homens para nos abençoar, mas o nosso salário vem do Senhor. Então a nossa vida, irmãos, é uma vida ministerial, não há diferença. Se até então você tinha uma visão do seu trabalho como um trabalho separado, diferente, talvez a outra dinâmica traz uma ideia como essa, como algo diferente do que eu faço na igreja, como algo diferente do que eu faço em casa, né? Não, a nossa compreensão é de que a nossa vida é integral. A nossa vida é uma só. Eu conversando com o pastor Joel compartilhava comigo a respeito de um grande homem de Deus que tem sido usado de uma forma poderosa na área do futebol, na área dos esportes, né? Pastor Joel da Argentina, amém? Irmão de Rossana, estávamos conversando com ela essa semana. Falando de Rossana, ela mandou um beijo para a igreja, irmãos. Tá bom? Tá com saudade de todos e estão lá trabalhando. Amém. E ele compartilhava comigo a respeito de um homem que ganhou projeção no meio esportivo, algo que é tão forte como no Brasil, né? E lá ele começou a treinar crianças, preparar crianças para serem futuros jogadores, né? E como técnico ele começou a desempenhar essa função. E ele já era cristão, filho, né, de Deus, servindo a casa do Senhor, servindo o ministério, né? E num determinado momento ele entrou em crise. Ele entrou em crise ministerial porque ele queria se dedicar mais ao ministério, mas ele tinha um trabalho secular. Ele queria se dedicar mais a Deus, mas ele tinha um serviço secular, de forma que ele estava em dúvida se abria mão daquele trabalho, se renunciava àquele exercício, para que enfim pudesse se empregar completamente na vida ministerial. Durante muito tempo, né, eu creio que você também já ouviu a respeito disso, e nós estávamos ali conversando, e Joel estava falando, o que ele faz hoje faz parte do ministério dele. Se até então ele não trazia o ministério para dentro do seu ambiente de trabalho, ele precisa levar o ministério para dentro do seu trabalho. Ele precisa levar a mensagem da palavra do Senhor para dentro daquele lugar, para que aquelas crianças, aqueles pais
de uma forma ou de outra, venham a ser influenciadas, venham a ser impactadas pela palavra do Senhor. Amém? Então, irmãos, entenda, o teu trabalho faz parte do teu ministério. Leve a mensagem de Deus para onde você está. Às vezes, aquilo que Deus te chamou para fazer na sua vida, como propósito ministerial, está aí aonde você trabalha. Está aí aonde você empenha o seu tempo. Nós precisamos compreender que a nossa vida integral, ela traz para dentro do ambiente do trabalho o nosso ministério. Amém? Assim como traz também para dentro da nossa família. Não apenas leve, mas seja a palavra de Deus onde você estiver. Porque estamos vivendo tempos em que atitudes falam muito. E às vezes deixamos as atitudes de lado e falamos. Quando na verdade as atitudes, elas chegam antes mesmo das nossas palavras. Então, seja o evangelho no seu trabalho. Seja o evangelho na sua família. Seja o evangelho para os seus vizinhos. Amém? Algo que nós anotamos aqui é uma analogia, né? Para que a gente possa compreender isso também. Pensa num filho que está enfermo em casa, uma gripe muito forte, né? E num dia num dia frio como esse, né? O pai ou a mãe decide que num dia de domingo deve ficar em casa com o seu filho, cuidando do seu filho, tratando dele. E no dia seguinte, essa gripe ela não cessou, essa gripe ela permanece da mesma forma e há necessidade de retornar talvez até a emergência para ver ali a questão da saúde da criança. E num contexto como esse mesmo pai ou essa mesma mãe, na necessidade de trabalhar, ela deixa essa criança, seja com a avó, seja com os tios, seja com um cuidador, né, uma amiga, uma babá, que já cuida dessa criança, para que enfim possa ir na direção desse trabalho. E eu coloco isso de uma forma muito clara com vocês, né, com a igreja. Qual é a diferença entre o que aconteceu no domingo com esse pai e essa mãe e o que aconteceu na segunda-feira com esse pai e essa mãe, quando nós falamos a respeito de prioridades? Em Efésios capítulo 5, abra aí por favor, Efésios 5, versículo 15. Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Prioridade. Tenha uma visão correta e coerente do que é prioridade para a sua vida. Coloque em ordem essas prioridades. Uma visão real, não aquilo que você gostaria que fosse as prioridades ou aquilo que você entende que tem que ser a prioridade, mas aquilo que de fato tem demandado tempo na sua vida. Aquilo que de fato no seu exercício das suas tarefas, da sua rotina, quando você para refletir, você enxerga, olha, eu tenho me dedicado muito a isso. E quando dedicamos muito tempo em determinada atividade, em função de algo, significa que a gente está dando prioridade a esse assunto. Então, mais do que uma ideia ou entender, família é prioridade, ok, família é prioridade, mas como eu tenho dedicado o meu tempo em família? Tem sido, às vezes, é claro, a gente tem que trabalhar, a gente tem
no nosso ministério, mas o tempo tem sido de qualidade? Eu tenho tirado esse tempo em família com qualidade? Então, faça uma análise real daquilo que você está vivendo. 1, prioridade. 2, equilíbrio. É necessário que possamos ter equilíbrio a respeito disso, né? Isso eu falo, irmãos, porque acontece de que enxergamos com muita clareza que no final de todas as coisas, cada uma dessas áreas da nossa vida tem igual importância. Cada uma dessas áreas da nossa vida não é algo que é mais importante do que outra, né? Não é algo que é mais relevante na nossa vida do que uma outra área. Na verdade, todas essas áreas são importantes. Todas essas áreas têm o mesmo valor, têm a mesma, necessita de nós a mesma dedicação, né? A mesma compreensão. Talvez nós podemos talvez até comparar, né? Como a gente colocou aqui, comparar esse equilíbrio da nossa vida como um todo, essa uniformidade das nossas responsabilidades com uma cadeira, com um banco, né? A gente colocou até o desenho do banquinho aí, aonde cada perna dessa cadeira representa a família, representa o trabalho, representa a igreja, representa o nosso lazer e outras necessidades, mas a cobertura é o Senhor, aquele que dá equilíbrio, aquele que faz com que tudo isso torne funcionalidade. Imagina uma perna maior do que a outra, a função dessa cadeira perdeu completamente, deixou de ser cadeira para ser qualquer outra coisa. Se eu dou mais atenção ao trabalho, pronto, já não é mais cadeira. O propósito daquilo que eu faço já não tem mais sentido, né? Eu preciso ter um equilíbrio, eu preciso ter a cobertura do Espírito Santo de Deus em tudo que eu faço, para que aquilo que eu faça possa fazer sentido no final das contas, para aquilo que eu emprego, para aquilo que eu me dedico, para aquilo que eu me empenho, faça sentido, para que eu não chegue no final, veja que o muro está torto. O muro perdeu o sentido, esse muro perdeu o propósito, não está mais fazendo sentido aquilo que eu faço. Mas que nós possamos ter equilíbrio na nossa família, que nós possamos ter equilíbrio no nosso trabalho, que nós possamos ter equilíbrio na igreja, né? Que nós possamos ter equilíbrio no nosso lazer, porque hoje, nos dias de hoje, em que lidamos numa sociedade com um pensamento hedonista, ontem saiu no jornal que as salas de cinema estão batendo recorde, e que na verdade não existe crise para cinema nesse país, né? Porque o lazer, a busca pela satisfação, os eventos, os shows que o Brasil promove são eventos globais, são eventos mundiais, porque a questão do prazer, da satisfação, do lazer está tomando uma proporção que rompe com aquilo que é normal, rompe com aquilo que é sadio, que é equilibrado, e nós precisamos pensar a respeito disso, né? Num momento tão difícil, e olha que eu gosto de futebol, gente, né? Eu gosto muito das cores vermelho e preto, mas eu me assusto quando eu vejo os jogos e vejo um estádio tão lotado, com tanta gente, num momento tão difícil que a gente tem vivido. E eu pergunto, né, qual tem sido a prioridade da nossa sociedade? Porque temos atravessado tantas dificuldades, mas como o André está falando, é sempre essa busca da anestesia, né, da fuga, do estar em outro lugar, eu preciso ter esse momento, né, eu preciso ser feliz, eu preciso buscar essa realização, e às vezes se perde o equilíbrio nessa busca, né? Às vezes se vai demais e se perde buscando essas coisas. Eu fiz faculdade, né? Sou formado em comunicação, e dentro da minha área, o que os publicitários dizem, que os especialistas da área dizem, é o seguinte: quando
a economia está em crise, quando a sociedade está em crise, o setor que mais cresce é o setor de lazer, porque é onde as pessoas buscam fugir da dor e do sofrimento que aquela crise promove, onde as pessoas costumam fugir. Então é onde os empreendedores, os investidores empregam mais dinheiro, justamente para ter o retorno daquele investimento. Isso tudo é pensado, isso tudo é fruto de pesquisa, é fruto de estudo. Mas eu estava até ali ajoelhado e orando ao Senhor, e eu estava pensando, Deus estava me levando a pensar a respeito disso, que quando nós não temos Deus, quando nós estamos distante dos caminhos do Senhor Jesus, quando nós, ainda que cristãos, ao invés de correr para Deus, corremos para outras coisas, né? Buscamos a satisfação em outras coisas, nós somos fadados a uma morte espiritual, somos fadados a um sono espiritual, né? Jesus estava no Getsêmani, e ali no Getsêmani, diante de uma perseguição, diante de uma injustiça, diante de um sofrimento que Jesus estava para passar, aquele ambiente pesado, difícil, aquele cheiro de morte que estava ali no Getsêmani, Jesus chama os seus discípulos para orar, e ao invés daqueles discípulos estarem perseverando na oração com Jesus, aqueles discípulos não suportaram e dormiram. E nós precisamos observar a nossa vida. Será que diante das pressões da vida, será que diante das dificuldades, dos desafios que nós temos vivido, nós estamos correndo para Deus? Ou será que nós estamos buscando satisfação em outras coisas, em outras áreas? Mas quando nós buscamos o Senhor Jesus, quando nós buscamos o Espírito Santo, nós somos fortalecidos na força do seu poder. Porque é na fraqueza, assim como diz o apóstolo Paulo, é que encontramos a nossa força. Amém? Essa contradição que a palavra do Senhor traz um completo entendimento. O mundo não consegue compreender isso, mas aqueles que permanecem na palavra e na vida com Cristo Jesus se alimentam desse bem. Amém? Eclesiastes 3:1 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O texto de Provérbios também, ele traz para nós essa reflexão, né? É Provérbios 3:21. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. O bom siso, em outras versões, até na versão NVI, significa equilíbrio. Guarde o equilíbrio, né? Filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o equilíbrio. Quando foi a ocasião isso eu sempre lembro, eu não tenho como não falar, porque foi um período muito crítico da minha vida, né? Quando eu perdi o meu pai, né? Naquela ocasião e naquele período ali de 2002, era um período em que eu tinha aí meus 21 anos, né, de idade, 22 anos. Eu creio que eu já tinha meus 22 anos, foi lá para o período de agosto, julho, agosto, então tinha 22 anos já. E era um período em que eu estudava em Niterói. No ano anterior eu tinha feito provas para o Enem, né, para fazer faculdade. Estava ali em um período de muitos simulados e aquela corrida, né, que o Enem está com as portas abertas aí, eu acho que as datas estão finalizando por esse período, certo? Né? E mais ou menos nessa fase, nesse período posterior, na verdade, porque era um formato diferente naquela época, não era obrigatório, não era tão unificado.
E eu estava empregando o meu trabalho e meu tempo naquilo. Meu pai, eu estava adoecido e eu estava acreditando que Deus ia operar algo maravilhoso na vida do meu pai, né? Mas ao mesmo tempo que eu tinha essa compreensão no meu coração, as minhas atitudes não concordavam com isso. Porque eu tenho que confessar um pecado aqui, né? Que naquela época era uma febre as salas de como é que fala? Isso. Mas como é que fala essas salas de informática, salas de internet, lan house, esqueci essa palavra. Era uma febre lan house, né? E em Niterói, ali em Caraí, tinha muita lan house. Então eu me enfiava numa lan house daquela, né? E jogava, e tinha um jogo que eu era fanático, era o Control Strike. Mais alguém? Irmãos, e havia um desequilíbrio muito grande. Eu passava 4, 6, 8 horas numa lan house. Eu só não passei uma noite inteira porque eu tinha uma mãe em casa. E quando eu chegava em casa, contava um monte de história para ela, porque era período de estudo, estava numa fase final, né? Afinal de contas, vinha um vestibular aí, então contava muita história. E quando eu cansava da lan house, eu ia para o Cinemark. E eu não sei se alguém aqui já fez isso. Mas quando eu terminava de assistir um filme, eu estava com a programação inteira impressa da internet para sair de uma sala e entrar na outra. Ao invés de eu procurar Deus, eu procurava me esconder. E isso pode ser nas bebidas. Uma integrante do meu grupo de vida estava em fase terminal. E ela sempre orou pelo seu pai, sempre orou pela sua mãe. Quando ela entrou na fase terminal, a mãe dela retornou para Cristo, mas o pai se afundou de vez nas bebidas. Nós fomos na casa dela, ela já estava careca, já estava muito fraca, ela era bem gordinha, muito fraca de saúde. E eu entrei naquela casa e eu saí de lá mais abençoado do que aquilo que eu tinha para dar para ela. Eu saí de lá, nós rimos tanto e brincamos tanto, e ela falava: olha, minha vida pertence ao Senhor, o que me preocupa agora é o meu pai, porque o meu pai, ao invés de ter buscado o Senhor, ele se fundou ainda mais nas bebidas. E nós precisamos avaliar como nós estamos conduzindo a nossa vida. Amém? E nem sempre de cara, né, a gente considera como algo negativo aquilo que a gente tem empenhado o nosso tempo de forma demasiada. A Luciana com o pastor Renato, na semana passada, compartilharam em relação até às tarefas, né, Luciana, que ela estava falando. A mulher, às vezes, ela acorda, isso eu falo das mulheres, às vezes pela rotina e demanda de casa, e levanta já fazendo as coisas, e a cozinha, e é o filho para a escola, e é não sei o que, e é não sei o que lá. E cadê seu tempo de devocional? Cadê a sua parada do dia para orar, pedir a direção de Deus, para interceder? Então, nem sempre aquilo que tem ocupado o seu tempo, aquilo que tem chamado a sua atenção, é algo negativo de cara, né? É um vício, é algo que te destrói. Na verdade, talvez você esteja empenhando muito tempo em construir algo. Só que a sua prioridade, como a gente mostrou ali os círculos, tem que partir do centro, de Deus. Ele tem que ser o primeiro, no sentido de você estar nele, para depois irradiar para as outras áreas. Talvez você... Eu estou pulando até uma parte aqui, mas... Estou pulando essa daqui. Talvez você diga assim... mas a vida tem outras demandas.
né? E eu entendo isso completamente, compreendo isso plenamente, que em certas áreas da nossa vida há uma necessidade onde as prioridades elas se invertem, e isso é natural, isso é normal, né? Eu estava lembrando do pastor Renato, quando foi na direção do seu pai, né? Conseguiu conversar no trabalho, ou seja, diminuir a sua presença no trabalho, para que pudesse dar mais atenção ao seu pai, o que também teve que diminuir a sua presença em casa, para poder dar mais, na verdade, trazer a família para atender ao pai que estava precisando. A nossa vida, ela tem essas demandas, né? Uma mãe que engravida, né? O Marcos e a Josi, né? Fiquei feliz de vê-la ministrando hoje, né? Mas como muda a rotina, como muda o que é prioridade, como muda aquilo que vem primeiro, o que vem depois, no que diz respeito a trabalho, do que não, né? Estávamos ontem com um casal e aquele casal lidando com a dificuldade de se manter no emprego, né? E ela, Bruna e Marcela, e Marcela compartilhando da sua necessidade de migrar, né? De se empenhar a respeito de um curso de especialização, porque ela, da sua área, está vendo que todos são formados com especialização e ela não, num tempo em que muitos da sua área estão sendo demitidos. Então há uma necessidade que se coloca mais urgente do que outra, né? Que se coloca de uma forma imperativa às vezes, para que nós venhamos a atender, para que nós venhamos a assistir isso. E é necessário que nós tenhamos uma compensação, porque da mesma forma, né? Isso me lembra muito Clei e Lúcia, né? Nesse período agora que é família, é almoço, é não sei o quê. E nós conversando a respeito disso, e ela falando: olha, nós já combinamos, na semana tal, nós não vamos atender celular, nós vamos fazer nada, nós vamos sair, né? Vai ser só a nossa família e pronto. Nós precisamos ter uma relação de compensação, né? Imagina um filho, isso eu já conversei com alguns filhos, que durante a sua infância guardou no seu coração a convicção, a sua adolescência, infância, adolescência, guardou no seu coração a convicção de que aquele pai, de que aquela mãe amava mais o irmão do que a ele. Mas depois que cresceu, conseguiu compreender de que a dedicação dos pais era porque o filho mais novo tinha uma enfermidade e precisava de atenção, precisava ser assistido. É exame, é hospital, é os cuidados de casa, não pode comer isso, não pode correr, não pode tantas coisas. E há uma necessidade dos pais de compensar o outro filho. Há uma necessidade de ter um momento só com ele, de sair só com ele, de dar atenção a ele, de ouvir a ele. É necessário compensar essas diferenças. A vida, ela dispõe as suas prioridades, mas nós precisamos não esquecer que no final é necessário ter um equilíbrio, amém, irmãos? Quantos estão compreendendo o que a gente está colocando aqui? Amém? Por último, vamos falar de discipulado. Algo que eu acho muito interessante, que esse livro que nós trouxemos logo no início, ele foi um presente da minha sogra, né? Da pastora Dulce, a mãe do André. E como ele tem nos enriquecido, né? Ela não só deu a nós, mas deu a cada filho, né? Foi. Deu a cada casal, para que pudéssemos estar sendo discipulados e acompanhados na palavra do Senhor. Então, é um gesto que às vezes pode parecer simples, né? Dar um livro a alguém, né? Dar um livro ao seu filho, mas que diz tanto, que fala tanto, e que através desse gesto Deus usa tremendamente aquilo que está escrito para edificar, e isso é importante. Falando de discipulado, gostaria de colocar o slide próximo, de uma família, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Quantos reconhecem essa família? Quantos viram essa família nos noticiários? Essa matéria saiu essa semana, acho, no jornal. Alguns aqui estão reconhecendo, não sei se está dando para visualizar. Na Indonésia.
né? É uma família completa, que tiveram um ato suicida, porque são muçulmanos radicais, né? Às vezes nós falamos a respeito de muçulmanos como se todo muçulmano fosse um radical, mas não. Muçulmano é muçulmano, e dentro dessa comunidade existe aquela comunidade que é radical, que é contra os próprios princípios que eles trazem ali. E essa família radical, orientada e ensinada nesse propósito, de forma estratégica, cada um procurou uma igreja de diversos segmentos, católica, cristã, foram igrejas católicas e igrejas cristãs. Eles se dividiram. A mãe com as suas 2 filhas e os 2 meninos foram numa moto para uma outra direção e o pai foi em outra direção. E num intervalo de 10 minutos, de uma forma sincronizada, foram as explosões. E eles feriram 41 pessoas e mataram 11 pessoas. A nossa vida, o nosso empenho, daquilo que nós compreendemos como discipulado, é algo que nós podemos ver nessa família. É um péssimo exemplo. O exemplo errado, o exemplo daquilo que não se deve fazer. Mas com certeza houve discipulado nessa família. Com certeza eles concordaram com um propósito. Tiveram unidade em fazer algo. Se uniram em fazer algo. E isso para nós, isso para mim, pessoalmente, é muito triste. Isso aí é assustador. É assustador. O que uma família inteira pode fazer. E nós podemos pensar isso, algo que está acontecendo lá do outro lado do mundo, na Indonésia. Pais, mães chorando a perda dos seus filhos. Pessoas nos hospitais agora sendo tratadas, a igreja em crise, que não sabe se volta, se domingo tem culto, como é que vai ser. Mas nós podemos trazer para a nossa realidade, porque aqui nós não temos isso. Apesar da Polícia Federal ter prendido alguns radicais, alguns que se filiaram ao Islã, no Brasil nós não temos isso. Mas nós podemos ver com muita clareza que se nós não nos empenharmos no trabalho de discipular nossa família, nós nos tornamos pessoas tão agressivas, tão dolosas para com os outros, talvez não fisicamente, mas com certeza nós agredimos outras pessoas. Nós acreditamos que você, eu, nossos filhos são respostas para esse mundo. Amém? Você acredita nisso também? Que você é um edificador onde você está. E que você é um formador de edificadores, Então, quando a gente não exerce esse papel, quando a gente não edifica corretamente, a gente sabe que o dano, ele é enorme, que há perdas, que pessoas deixarão de ouvir o Evangelho, que vidas deixarão de ser edificadas através das nossas vidas. Eu gostaria de trazer um ótimo exemplo agora, que é em 2 Timóteo 1:5, que fala a respeito de uma herança que é essencial, que é uma herança espiritual, que foi a herança deixada a Timóteo. Em 2 Timóteo 1:5 diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Ou seja, tinha uma herança sendo passada nessa família. Uma herança que vinha da avó, passada para uma mãe, e de uma mãe para um homem, Timóteo,
Timóteo foi um auxiliador do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, nesse texto, reconhece a fé que foi transmitida a Timóteo através da sua família. Isso eu acho extremamente relevante. De tudo que buscamos deixar para a próxima geração, de tudo que buscamos deixar para os nossos filhos, que essa herança espiritual seja primazia nos nossos corações. Não podemos menosprezar isso. Não podemos ignorar isso no nosso dia a dia, porque às vezes estamos tão preocupados com o alimento, com a roupa, porque nossos filhos têm que andar de acordo com os filhos que estão na escola, porque precisamos ter aquele brinquedo, porque precisamos trabalhar para determinada coisa, e a gente supre em tantas áreas, e a gente se esquece daquilo que é essencial, daquilo que vai permanecer por gerações, que é a herança espiritual. Falamos tanto em evangelismo, mas quando falamos sobre discipulado, nós estamos falando de evangelismo. Talvez você não teve na sua história, na sua primeira família, né? Quando você era apenas filho, ou quando você ainda como filho não tem essa oportunidade de discipular. Pode até abrir a referência de Deuteronômio capítulo 6, de ter no seio da sua família pessoas desejosas, um pai, uma mãe, um tio, um avô, uma avó, empenhado em edificar o caráter de Cristo na sua vida. Talvez você não tenha tido esse privilégio, mas se você está aqui nesta manhã me ouvindo, você tem o privilégio de fazer isso com a sua família. Seja os filhos que hoje estão na sua casa, seja os filhos que hoje já estão trabalhando, já casaram, já tem cada um a sua família. Você, pai, continua sendo autoridade sobre ele. Você, mãe, continua sendo autoridade sobre a sua filha. Não importa os desafios, as dificuldades que já houveram, e você se sinta até diminuído, até acha que não tem autoridade por conta dos seus próprios erros, por conta das suas dificuldades, por conta daquilo que você não fez, por conta daquilo que você deixou de fazer, mas saiba que você continua sendo autoridade. Nós podemos nos sentir assim, mas Deus não revogou nossa autoridade. Você é autoridade sobre a vida do seu filho, sobre a vida da sua filha, e o seu papel é continuar abençoando o seu filho e a sua filha, né? O pastor José Luiz compartilhou conosco essa semana, na verdade ele sempre compartilha isso, que ele tinha um tio que ele chegava nas festas de família, olhava assim e falava: para o pagode aí, para tudo. E no que ele falava isso, toda a família respeitava ele. Ele abria a Bíblia, cantava a música, ministrava a palavra para todo mundo, e todo mundo tinha que ouvir o tio. E o pessoal falava: lá vem o tio pregar. Eu vou pregar mesmo. Lá vem o tio falar: eu vou falar mesmo, porque vocês têm que ouvir, vocês têm que crescer, né? Às vezes você tem essa liberdade na sua família, mas tem família que não. Tem família que não ganhou esse respeito de um tio, né? E Deus dá estratégias para que você possa alcançar cada um deles, a começar os da sua própria casa, a começar a se perguntar: será que aquele filho, aquela filha que cresceu na igreja, será que ele é cristão? Será que ele tem a mesma experiência, a mesma oportunidade que você teve de um dia conhecer Jesus? Ou será que estar na igreja é uma questão de hábito, de costume, de ambiente social? Ou será que a experiência dele com Deus é uma experiência que ele verdadeiramente está tendo? Essa experiência sendo edificada: nossa, meu filho está conhecendo Deus, ele realmente teve uma experiência com Deus, ele está conhecendo quem é o Senhor. Podemos ensinar muitas coisas aos nossos filhos, mas existe uma coisa chamada exemplo.
que ela vai para além dos nossos ensinos. Ela alcança a nossa própria vida. E discipulado é vida na vida. Amém? Ouvindo isso, né, eu não posso deixar de citar o exemplo que eu tive, que é a minha mãe. E eu acho muito interessante que a minha mãe, ela aproveitava todas as oportunidades. É incrível, assim. Depois que você cresce, você analisa as ações e as atitudes, você vê o quanto ela aproveitava as oportunidades para discipular, né, para aplicar a palavra, né. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, uma bala, né. A acessibilidade a uma bala é enorme. A duas, então, eu fui criada, eu e minha irmã, então não teria problema ela ter 2 balas para dar às filhas. Mas ela usava esse momento da bala para ensinar o compartilhar. Ela queria que a gente quebrasse a bala ao meio e as 2 tivessem igual parte, né? Então ela usava o momento do compartilhar com uma simples bala. Um outro momento também muito interessante que marcou muito tanto a minha infância como da minha irmã é em relação ao ensino da onipresença e onisciência de Deus, né? Minha mãe às vezes aproveitava uma oportunidade assim no shopping ou no lugar que a gente estava viajando, distante da nossa casa, e ela às vezes via assim uma pessoa conhecida que passava pela gente, oi, tudo bem? A gente, oi, tudo bem? Naquela surpresa, né? Poxa, fulano está aqui, né? Que coisa, né? Coincidência. E ela falava, tá vendo? Assim como fulano está aqui, Deus também está em toda parte. E a gente pequenininha, ela falava isso com a gente. Deus está em toda parte. Então não há nada que você faça escondido que Deus não esteja vendo. Então ela aproveitava todos os momentos para estar discipulando. Era incrível. Em Deuteronômio 6, 5 até o 7 diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. É muito interessante essa reflexão, porque, em primeiro lugar, o texto diz: você passa aquilo que está no teu coração. Para que você transmita Deus a outras pessoas, para que você transmita Deus aos seus filhos, você primeiramente precisa estar encharcado dele. O seu coração precisa estar cheio de Deus. Porque é isso que nós transmitimos. É esse derramar de vida sobre vida. Não basta apenas falar, você tem que viver Deus. E no segundo momento, quando fala, compartilhe. Eu ouvi uma ministração uma vez que uma irmã compartilhou, foi até no Pense Laranja que nós fomos em São Paulo, com o Ministério Infantil daqui da igreja, e que ela pegou o exemplo de um copo, e ela colocou papel dentro desse copo. E ela falou, não é só colocar dentro do copo, é você dar aquele soquinho, sabe, para encaixando mais, e aí você coloca mais coisa, e soca para ficar bem condensado, e aí você encaixa mais coisa. E ela estava se referindo a esse inculcar, que significa esse colocar constante. Não ser, não, já falei, deixa para lá, né? Já falei uma vez. Não, é constância. É uma, é duas, é três, e reforça de novo, e uma, e duas, é três. É constante o ensino. Amém. Ontem nós estivemos lá no Congresso de Homens da Nova Vida. Cadê os homens? Misericórdia. Vamos lá de novo? Ontem nós estivemos lá no Congresso de Homens. Não posso perder a oportunidade. Que eu peguei. Ontem tivemos a comemoração de 2 anos de Déboras nessa igreja. Amém, glória a Deus, né, tia Cida? Foi festa, gente. Quem não veio perdeu uma grande oportunidade de celebrar a Deus com uma família abençoada, que é o Desperta Déboras. Amém? Amém. Amém. Eu peguei os homens desprevenidos, né? É verdade. Desculpa aí, gente. Eu não avisei, tinha que te avisar. Mas lá no Congresso, né? Algo que encaixa muito com o que nós estamos falando, né?
que o pastor fez uma comparação, pastor de Brasília, não estou lembrando o nome dele, pastor Josué de Brasília. Ele fez uma comparação, né, falando a respeito daquele menino que estava com 5 pães e 2 peixinhos, e que alimentou aquela multidão, e que isso só um milagre para que ele pudesse, com aquela comida, alimentar aquela multidão. Talvez você olha para a sua vida, olha para você, olha para aquilo que você tem que alimentar a sua família, e você percebe que aquilo que você tem não é suficiente. Assim como eu percebo que aquilo que eu tenho não é suficiente para eu alimentar minha família. Mas o Senhor é aquele que faz com que aquilo que nós temos para alimentar se multiplique. E aí sim, meu irmão, você vai conseguir alimentar todos da sua família. Você vai conseguir alcançar cada um deles. Porque esse é um esforço das nossas orações, um esforço da nossa compreensão. Existe algo que você precisa fazer, mas chega um momento que só o Espírito Santo é que pode operar através de cada um de nós. Você é autoridade sobre a sua casa. Não importa se você seja filho, você é autoridade na sua casa. Não importa se você é um pai, você é autoridade. Não importa se você é mãe, você é autoridade sobre a sua casa. Cada um de nós temos responsabilidades, cada um de nós temos uma autoridade, porque Deus nos fez assim. Deus derramou sobre nós a autoridade, a capacidade de estabelecer isso sobre a nossa própria vida. O pecado nos rompeu, mas a graça de Cristo Jesus restaurou isso sobre nós. E é necessário que nós venhamos a ir em direção ao centro daquilo que é mais importante, que é o Espírito Santo de Deus, para que Ele nos guie, para que Ele seja o prumo, para que Ele nos oriente, para que Ele nos convença de que aquilo que nós estamos fazendo está errado, de que algo precisa ser feito a respeito de uma outra coisa. Vemos a nos sujeitar dentro da nossa própria casa. Quantas vezes eu, como cabeça da minha família, vou até a minha esposa para compartilhar temores, erros, pecados, dificuldades, problemas, e ouço a minha esposa edificando a minha vida, sendo usada pelo Espírito Santo para me abençoar. Em situações que eu estou inquieto em casa, meu coração está perturbado, eu vou até ela e falo: Elaine, ora por mim que eu não estou bem. As coisas não estão boas, eu não estou bem. O que houve? Então a gente conversa. E quantas vezes ela fez isso comigo? Ela veio até mim e pediu: André, ora por mim, ministra sobre a minha vida, eu preciso, né? E eu creio que eu ministro isso, irmãos, porque foi o exemplo que eu tive dentro da minha casa. Eu creio que Lilane está ministrando porque teve esse exemplo dentro da sua própria casa. Se você não teve esse exemplo, eu quero que você saiba que nós estamos na casa do Senhor Jesus. E é nessa casa que nós aprendemos muitas coisas. E o Senhor nos orienta em cada coisa, em cada direção, para que nós possamos ser vitoriosos. O inimigo não tem conquista nas nossas derrotas. Os nossos erros, as nossas frustrações são justificadas pelo Senhor Jesus. Por isso podemos olhar para esses problemas, para essas dificuldades, para os erros que foram cometidos e falar: o Espírito Santo me ajudará a vencer cada um desses erros. Cada uma dessas marcas que foram provocadas, seja em parente, seja em filho, seja na esposa, seja no marido, o Senhor nos ajudará. O Senhor te ajudará a vencer, a transpor aquela dificuldade. E saiba que não há impossíveis para aquele que crê. Quantos creem aqui? Você que é autoridade, isso eu digo a todos que estão aqui presentes. Coloque-se de pé. Nos últimos 2 slides, né, o primeiro mostrava o pai
com uma criança andando de bicicleta, né? E o segundo, uma mesa com uma refeição. E quando a gente montou, né, o slide, a ideia era: não perca a oportunidade de edificar sua família. Em qualquer momento, aproveite, veja como oportuno o fato de você estar ali com seus filhos, com a sua esposa, para que haja edificação, para que haja um compartilhar dos princípios de Deus. E eu gostaria de deixar, assim como eu aprendi com a minha sogra, eu acho que muitos já ouviram aqui, na igreja, no culto de domingo de manhã, ela deixando um capítulo, ou um texto, ou uma referência bíblica para que fosse lida em casa. Quantos já ouviram isso? Então, aprendendo com ela, eu gostaria de deixar para que vocês lessem em casa, em família, Provérbios 4. Todo o capítulo é muito enriquecedor. Então, anotem e exercitem em casa. Amém? Algo que meu pai, minha mãe, meus irmãos fazíamos era abrir o livro de Provérbios. Com muita frequência fazíamos isso. E cada um lia um versículo e depois nós compartilhávamos aquilo que tínhamos entendido, aquilo que mais chamou a atenção no nosso coração, ou aquilo que o Senhor falou conosco naquele momento. Que a vida cristã seja edificada na tua casa. A vida cristã se vive fora daqui, e aqui se celebra, aqui se ajusta, aqui se corrige, mas se vive é lá fora. É lá fora que se vive a vida cristã. Coloca a mão no seu coração. E começa a falar com Deus nessa hora. Começa a falar com Deus. Porque grande é a nossa responsabilidade. Grande é o nosso trabalho. As famílias brasileiras estão se corrompendo, estão se destruindo. Não tem tido diferença nenhuma o que acontece na igreja ou fora dela. Mas não na nossa casa, não na minha casa, porque nós nos levantamos como edificadores do Senhor Jesus, intercessores incansáveis, porque se a ninguém salvarmos com a nossa pregação, mas a nossa família será salva em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Fala com o Senhor Jesus agora. Fala com o Senhor Jesus. Nós temos um trabalho a fazer. Temos um trabalho a fazer. Temos um trabalho a nos empenhar. Ah, Espírito Santo, com lágrimas, com choro, ainda que fracos, diante das dificuldades, ainda que calados, diante dos problemas que às vezes nós mesmos levantamos, Espírito Santo, nós confiamos em Ti e nós declaramos o Teu governo sobre a nossa casa. Nós não negamos a autoridade que o Senhor derramou sobre a nossa vida, mas nós assumimos o nosso lugar, a nossa posição de edificadores dos muros da nossa casa. Não uma edificação torta, errada, fraca, mas uma edificação no prumo que é o Espírito Santo de Deus. Venha, Senhor Jesus, sobre cada casa nesse lugar. Venha, Senhor Jesus, sobre cada família nesse lugar. Venha, Senhor Jesus, sobre cada boca nesse lugar. Ó Deus, venha incendiar esse coração. Venha abrir os olhos, Pai, para que possa compreender esse propósito, esse direcionamento, Pai. E que a palavra viva, que liberta e que rompe, cheia de amor, de graça, venha ser derramado sobre esta casa. Ah, Senhor, que o Teu amor seja derramado através dos Seus filhos, através da nossa vida, Senhor Jesus. Porque é o amor que convence, é o amor que conquista, é a expressão de amor que avança, Pai. Ó Deus, e que vai além daquilo que podemos imaginar, Senhor. Porque da mesma forma que nós fomos alcançados, da mesma forma que nós fomos conquistados por este amor,
Nós queremos, Senhor, ser instrumento nas tuas mãos, para que muitos sejam conquistados também. Senhor, nós declaramos famílias edificadas em Ti. Declaramos famílias edificadas na Tua palavra. Homens e mulheres que hoje não Te conhecem, conhecerão em nome do Senhor Jesus. Tantos aí que já ouviram, já cansaram de ouvir, nós declaramos a ministração do Espírito Santo sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, sobre a vida desse filho. Mas a começar em nós, Senhor, a começar em nós, edifica em nós, ajuda-nos a dar prioridade àquilo que é prioridade, ajuda-nos, Senhor, a ser equilibrados, ajuda-nos, Senhor, a edificar, a discipular nossa esposa, nosso esposo, o esposo dentro de casa, os nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, porque nós precisamos de Ti. Sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. A comida que temos nas nossas mãos é pouca. É pouca, Senhor Jesus. É pouca, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, para multiplicar. Precisamos de Ti, Senhor Jesus, para vencer, para romper, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos cantar essa canção. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Você que está com a sua esposa, você que está com o seu filho, coloca as mãos sobre ele, começa a abençoar. Você, esposa, abençoa o seu filho. Você que é filha, abençoa a sua mãe, abençoa o seu pai. Talvez você está sozinho aqui nesta manhã. Eu quero que você procure um irmão na fé. Eu quero que você procure uma irmã na fé, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Eu quero que você procure um irmão. O irmão procure um irmão. A irmã procure a irmã. E agora comece a abençoar a vida dele. Comece a ministrar sobre a vida dele. Comece a ministrar sobre a vida do seu esposo. Comece a abençoar ele. Começa a ministrar ao Senhor Jesus.
porque você conhece as dificuldades dele. Você como esposa conhece, você como filho conhece as dificuldades do seu pai. Você conhece as dificuldades da sua esposa. Começa a orar por ela, começa a ministrar sobre ela, começa a edificar ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está do lado do seu irmão, da sua irmã, talvez você não conheça quem é, talvez você não saiba onde ele mora, mas você como homem, como mulher do Senhor Jesus, começa a abrir com uma palavra profética, uma palavra profética. Começa a derramar bênçãos sem medidas, bênçãos sem medidas sobre a vida desse homem, sobre a vida desse jovem, sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã. Começa agora a declarar com fé, a declarar com fé, a declarar com fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você deseja ter um filho, começa a orar agora pelo seu filho. O seu filho que ainda não nasceu, começa a orar por ele, começa a orar pela gestação dele, começa a orar pelo crescimento dele. Oh! Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que a graça, o favor do Senhor Jesus, que a riqueza que vem do Espírito Santo venha inundar, Senhor Jesus, a nossa casa. Oh Yeshua, venha sobre a nossa casa, tomar conta de cada cama, de cada travesseiro, de cada posto de trabalho, de cada empresa aqui representada, Senhor. Oh Jesus Cristo, de cada representante, cada trabalhador, Senhor Jesus, individual, Senhor Deus. Ó Deus, venha, Senhor Jesus, sobre as oportunidades de lazer. Venha dar aquele que precisa, Senhor. Venha dar aquele equilíbrio, aquele que está demais, Senhor. Ó Deus, venha, Senhor Jesus, sobre cada mesa, sobre cada prato, sobre cada refeição, Senhor, sobre cada oportunidade de estar olho no olho. Ó Deus, porque muito mais Tu tem para dar do que aquilo que o mundo tem para tirar, do que aquilo que o mundo tem para destruir e para desfazer da nossa família. Tu és mais, Tu és mais, Tu podes mais, e nós nos agarramos em Ti, Senhor. Nós nos apegamos a Ti, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Bem, Deus abençoe a sua casa, meu irmão. Nos perdoe pela hora. Amém. Mas Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família.
Aqueles que precisam fazer a inscrição da conferência Discípulo Amado, nosso coração está ardendo por isso. Quinta-feira nós oramos e clamamos ao Senhor Jesus a respeito dessa conferência. Nós, como pais espirituais, já estamos desde já